Que Deus os abençoe. É dia 8 de maio de 2021. As águias a reunir-se juntas. Aleluia! No outro dia eu estava a fazer menção de que os profetas de Deus são os seus porta-voz e de que nós temos um profeta mensageiro, Malaquias 4, o qual foi o porta-voz de Deus com o assim diz o Senhor. E hoje nós também temos um porta-voz de Deus que está a pregar diretamente para nós, vindicado por Deus, isto é, um profeta de Deus, antes mesmo que ele fosse formado no ventre de sua mãe. Nós agradecemos ao Senhor porque nós temos hoje este privilégio de ouvirmos diretamente de Deus através de um profeta. E esta palavra nos ensinou que os profetas de Deus são os seus porta-vozes para as pessoas. Não se trata de um pregador, ou um pastor, ou um evangelista, e nem um apóstolo, mas trata-se de um profeta, vindicado por Deus e ordenado por Deus. Agora, entremos na carta. Louvado seja o Senhor. Querida palavra, a noiva está a preparar-se para ter um outro reavivamento em nossa alma. O Espírito Santo nos unirá mais uma vez para ouvir a palavra, provar para nós quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. O irmão Branham diz, ele prova todas as suas palavras, todas as suas palavras. Apenas pensem nisso, todas as suas palavras. E vocês eram a sua palavra. Ele era a palavra e vocês eram parte da sua palavra. E é por isso que vocês foram enviados aqui a fim de confirmar o vosso lugar na vida. O irmão Joseph continua, nós somos a sua palavra. Nós somos o seu atributo. Ele pensou em nós e nos conheceu antes da fundação do mundo. Nós estávamos em sua mente. Nós temos representação no céu desde a predestinação antes da fundação do mundo. Ele nos deu a revelação de si mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Escutem com atenção, porque nós já chegamos no fim. Deus forçou a questão. O tempo de ação já chegou. Vocês devem tomar uma decisão. O Filho do Homem veio e cumpriu todas as Escrituras que falavam a seu respeito. Ele provou isto pela palavra. Onde é que vocês se posicionam? A pergunta que vocês próprios devem se fazer hoje é: quem foi este sétimo anjo mensageiro que Deus predisse que ele enviaria? Será que ele tinha? Ou será que ele não tinha as palavras da infalibilidade, tal como ele disse que tinha? Será que ele cumpriu todas as Escrituras que falavam a seu respeito? Será que a mensagem que ele pregou tem erros? Será que está escrito na palavra de que nós precisamos mais do que já foi pregado pelo sétimo anjo mensageiro de Deus? Será que ele disse que ele enviaria alguém para interpretar o que o seu mensageiro disse? Será que a palavra diz que ele enviará um grupo de homens para conduzir e unir a sua noiva? Será que ele disse que vocês não têm de crer em toda a palavra? Se vocês afirmam que vocês creem, então esta é a mensagem da hora. William Marion Branham foi o sétimo anjo que Deus enviou para revelar todos os mistérios. Trata-se do próprio Filho do Homem que se revela. Vejamos então o que este anjo mensageiro disse a respeito de quem ele era. O irmão Branham diz, agora lembre-se que aquele não era Jesus que estava a conversar com o Abraham lá, que podia discernir os pensamentos da mente da Sara atrás dele. Aquele não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, o qual o Abraham chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, a se manifestar, e Jesus disse, tal como foi nos dias de Sodoma. Agora observem com atenção, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado.
jamais como uma igreja, entendem? Jamais. A noiva está chamada, entendem? Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para articular a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamamento do noivo virá diretamente através disto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois juntos. O irmão Joseph continua, onde e quem virá e unirá a noiva? Um grupo de homens? O grupo de ministros? O Filho do Homem descerá e virá em carne humana para unir os dois juntos. E o que este Filho do Homem, uma pessoa em carne humana, fará? Articular a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. Nós sabemos que o Filho do Homem é a palavra para hoje. Mas quem era aquele homem em carne humana por meio do qual o próprio Filho do Homem se revelou? Aquele tinha de ser um profeta. Porque a palavra vem unicamente a um profeta. E o profeta é o único intérprete divino da palavra. O irmão Branham continua. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. E a fim de realizar isto, isso será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem, não um pastor. O que será necessário para unir a noiva à palavra? Não um pastor, será necessário a manifestação. No dicionário Webster significa a encarnação de algo ou de alguém. A revelação, no dicionário Webster significa uma revelação final de informação que anteriormente esteve omitida. Do Filho do Homem, por meio de quem o próprio Filho do Homem se revelou? William Marion Branham. Será que vocês podem perceber o porquê é que o inimigo quer que vocês duvidem que toda a palavra falada é o assim diz o Senhor? Será que esta citação não é o assim diz o Senhor? E será que são apenas os pensamentos do irmão Branham? Ou a sua ideia? Ou então será que isto é a palavra de Deus? Será que vocês crerão no que um homem explica a respeito do que isso significa? Ou será que vocês crerão no que o sétimo anjo mensageiro vindicado de Deus diz? Vocês devem se fazer esta pergunta. O irmão Branham diz, eu não sei, será que vocês percebem o que eu quero dizer, entendem? Trata-se do Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana no nosso meio, e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo a noiva, e depois ela irá para a casa celestial na ceia de casamento. O irmão Joseph continua, o próprio Jesus Cristo, o Filho do Homem, a revelar-se através de seu mensageiro, unirá a sua igreja a ele mesmo como sendo e nós iremos à casa celestial na ceia do casamento. Aí está, em um inglês claro. Não sou eu a dizer isso. Esta não é a minha ideia ou pensamento. Ouçam-no vocês mesmos. Trata-se de Deus a pregar para a sua noiva através de seu sétimo anjo, tal como ele prometeu que ele faria em sua palavra. Não um homem, Deus. O inimigo vos diz, eles estão a adorar um homem. Eu desafio-te, Satanás. Nós não adoramos o homem que está a pregar, mas o Senhor Jesus Cristo, que prega através da pessoa que ele escolheu para pregar.
Amém. Ela já está unida, entendem? Nós iremos para a ceia de casamento, não para o casamento. Enche a vossa carne, sozinhos, de toda a carne de homens poderosos, porque as bodas do Cordeiro já chegaram. Mas o arrebatamento é ir para a ceia de casamento, quando a palavra aqui se une com a pessoa, e eles os dois se tornam um. E depois, o que é que isso produz então? Isto manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Tudo o que o Filho do Homem fez, ele era a palavra e a igreja faz a mesma coisa. O irmão Joseph continua, aí está novamente. Deus a dizer-nos o que Ele está a fazer exatamente agora, a unir-nos por meio de Sua palavra falada pelo canal do Filho do Homem. A palavra e a igreja, nós, estão a tornar-se uma. Vocês devem crer em toda a palavra. Não escutem ao homem ou aos raciocínios do homem. O irmão Branham diz, e tu que estás sentada exatamente ali agora, se tu quiseres que eu cite o teu nome, tem sido, Satanás tem tentado há muito tempo levar-te a me duvidares. Não faças isso, irmã. Se tu fizeres isso, então tu, ou não a mim, mas o facto de duvidares, somente creia nesta palavra. Tu não tens que acreditar em mim, mas creia nisto. Entendes? Se eu pregar esta palavra, então ela não é minha, é dele. A minha é diferente, mas esta é a dele. O irmão Joseph continua, esta não é a palavra de William Marion Branham, é a palavra de Deus e Satanás quer que vocês duvidem apenas uma só palavra. O irmão Branham continua, e quando houver qualquer coisa em questão, isto deve ser verificado até que vocês descobrirem o que é correto. E depois, quando vocês descobrirem o que é correto, daí ela disse, apeguem-se. Em outras palavras, agarrem-na. Não a soltem. Peguem-na firmemente. Em outras palavras, peguem-na firmemente. Para que a mesma não escorregue. Agarrem-se ao que é bom. Depois disto ser provado estar certo, e qualquer coisa que for provada não estar certa, então soltem-na o mais rápido que vocês puderem e afastem-se dela. Venham e juntem-se a nós no domingo, às 14 horas em ponto, horário de Jeffersonville, para ouvir o Pai pregar através de seu mensageiro escolhido, para nos unir para o arrebatamento, enquanto Ele nos diz que Ele está provando a sua palavra do dia 16 de agosto de 1964. O irmão Joseph Branham. As Escrituras para ler antes do culto. Eu as lerei para vocês. São Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43. E quando Jesus passou novamente de barco para o outro lado, muita gente se aproximou a ele e ele estava perto do mar. E eis que veio um dos chefes da sinagoga, que se chamava Jairo, e quando ele o viu, prostrou-se a seus pés e rogou-lhe muito, dizendo, a minha filha está deitada à beira da morte, venha e imponha as tuas mãos sobre ela e ela poderá estar curada. E ela viverá. E ela viverá. E Jesus foi com ele e muita gente o seguiu e o apertou. E uma certa mulher que tinha um problema de sangue há 12 anos e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos e gastou tudo o que ela tinha e não se melhorava, mas se piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio por detrás entre a multidão e tocou na sua roupa. Pois ela disse, se eu apenas puder tocar na sua roupa, então eu ficarei curada. E logo a fonte do sangue dela secou e ela sentiu no corpo dela que ela estava curada da enfermidade.
E Jesus, ao saber imediatamente em si mesmo que a virtude tinha saído dele, virou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E os seus discípulos disseram-lhe: tu estás a ver a multidão que está a te apertar. Recomecemos no versículo 21. E os seus discípulos disseram-lhe, ao recomeçar, e os seus discípulos disseram-lhe: tu estás a ver a multidão que está a te apertar e perguntas: quem me tocou? E ele olhou à sua volta para ver a pessoa que fez isto. Mas a mulher, com medo e a tremer, ao saber o que nela aconteceu, veio e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e esteja curada da tua praga. E enquanto ele ainda estava a falar, lá veio alguém da casa do chefe da sinagoga que disse: a tua filha está morta. Por que tu perturbas ainda mais o mestre? Logo que Jesus ouviu as palavras que foram ditas, disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, creia somente. E ele não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser o Pedro, o Tiago, o João e o irmão do Tiago. E ele veio, foi à casa do chefe da sinagoga e ouviu o tumulto e aqueles choros e grandes gemidos. E quando ele estava a entrar, disse-lhes: por que é que vocês fazem este barulho e choram? A moça não está morta, mas ela está a dormir. E eles riram-se dele para os desprezar. Mas quando ele os expulsou a todos, tomou o pai e a mãe da moça e depois os que estavam com ele e entrou no lugar onde a moça estava deitada. E ele pegou na moça pela mão e disse a ela: Talita cumi, o que significa por interpretação: moça, eu te digo, levanta-te. E logo a moça se levantou e caminhou, porque ela tinha 12 anos de idade. E eles ficaram espantados com um grande espanto. E ele lhes ordenou que ninguém soubesse aquilo, e ele ordenou que algo de comer fosse dado a ela. Agora, 1 Reis, capítulo 10, versículos 1, 2 e 3. E quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão a respeito do nome do Senhor, ela veio testá-lo com perguntas difíceis. E ela veio a Jerusalém com uma longa caravana, com camelos que carregavam especiarias e muito ouro e pedras preciosas. E quando ela veio a Salomão, ela comungou com ele de tudo o que havia no coração dela. E o Salomão a respondeu todas as suas perguntas. Não havia nada que foi escondido do rei que ele não contou nela. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Provem todas as coisas, retenham o que é bom. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e ela é um discernidor de pensamentos e intenções do coração. Isto conclui a carta que vem do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham, no dia 8 de maio de 2021. Eu oro hoje que vocês tomem a vossa decisão de se apegarem firmemente à palavra de Deus para este dia. A mensagem vindicada da hora, que vem de William Marion Branham, e que vocês não duvidarão mais. E se alguém vos dizer para duvidarem, ou em não tomá-lo em sua palavra, então fujam rapidamente e agarrem-se firmes à palavra de Deus. Que Deus vos abençoe e shalom. Até a próxima.